Gente, pronto. Né? Boa noite para os irmãos, graça e paz. A gente vai pedir para a irmã Sandra orar por nós e logo depois a gente vai estar iniciando, tá bom, Santos? Fica à vontade, minha irmã. Sim, irmão. Pronto. Pai querido e amado, mais uma vez nos rendemos diante de Ti, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem proporcionado durante o dia, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia na vida de cada um de nós. Senhor, toma direção, toma primazia dos nossos irmãos, que use ele como instrumento, como um canal de bênção para as nossas vidas, como o Senhor tem usado, Pai. Senhor, fala conosco nesta noite, a cada uma de nossas vidas que estamos aqui, Pai. Tu sabe o propósito e o coração de cada um de nós, Pai. Que nós possamos aprender mais do de Ti, Pai. Querido Espírito Santo, professor por excelência, nos ensina nesta noite. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Era um aluno. Então, vamos seguir. Deus abençoe, irmão. Graça e paz. Muito bom ouvir sua voz, meu querido. Amém. Dá um abraço aí na sua esposa, sua família. Sirleu também. Irmãos, vamos iniciar em Hebreus, por favor. Os irmãos estão com Bíblia. Nós vamos falar de Números 16, mas como nós vamos unir uma coisa a outra, eu queria pedir a vocês que a gente pudesse ir lá para Hebreus. Hebreus capítulo... Deixa eu ver se nós vamos ler o 3 e o 4, ou só o 4. Um momento, viu? Pega a tua Bíblia aí, na tua casa. Hoje nós vamos, assim, 50 minutos, não vai ser muito cansativo, tá bom? No máximo 9 horas nós encerramos, para não cansar muito os irmãos, mas nós preferimos aproveitar esse dia que o Nunes não vai poder estar falando, e a gente avança mais um capítulozinho, se o Senhor permitir. Hebreus, irmãos, é isso mesmo. Hebreus capítulo 3 e 4. Na verdade, não é 4 e 5, não. 3 e 4. Nós vamos ver um pouquinho aqui da figura do Moisés e vamos ver um pouquinho do assunto que nós estamos trabalhando, tá bom? Massinho aí entrou, foi, Massinho. Saudade, viu, Márcio? Beijo. Te amo, viu? Seja bem-vindo. Então, gente, nós vamos continuar. Para os irmãos que estavam na live de ontem, eu não vou me repetir, mas nós estamos tratando ainda sobre números, estamos vendo a questão da queda, né, que algumas pessoas tiveram nessa caminhada. O nosso último assunto foi sobre o que Deus fez com aqueles que se levantaram contra ele. E ontem eu falei algo que nós vamos começar a fechar. Se você pegar o capítulo 13, 14, 15 e o 16 de Números, nós aprendemos que há uma sucessão de erros, há uma busca desenfreada desse povo que foi tirado pelo Senhor, em busca deles mesmos, da rebeldia humana. Desde o capítulo 13 que Deus vem tratando com o povo de Israel. Nesse nosso estudo, desde Gênesis, é um dos momentos mais trágicos do povo. Esses capítulos 13, 14, 15 e 16 de Números, se você for contar quanta gente morreu por desobediência, você vai perceber que são muitas pessoas. E nós ontem nós já falamos, e nós vamos aqui nos repetir, Deus não mata por matar. Deus não fere por ferir. Deus não tira de nós algo que ele queria dar porque ele acha legal ver a gente sofrer. Não. Deus não é masoquista, ele não gosta de ver sofrimento na vida das pessoas. Mas muitas vezes nós buscamos isso quando desobedecemos aquilo que foi estabelecido por ele. E que nós sabemos, a gente leu ontem, no capítulo 15, quando o Senhor diz, olha, esse povo ouviu, viu os meus milagres, e ainda assim não me dá a devida glória, o devido respeito. Esse somos nós, muitas vezes. Ouvimos, cremos, sabemos, lemos, cantamos, acreditamos, porém, em muitas situações, tomamos o nosso próprio caminho.
a nossa própria vontade. Então, caminhar no deserto, sempre é bom lembrar, uma das primeiras frases que nós falamos quando começamos a estudar números. Caminhar no deserto, ou seja, a nossa caminhada cristã, tem duas colocações que precisam ser lembradas. É para que nós conheçamos a Deus? Sim, claro que é. Mas, principalmente, para que nós nos conheçamos. Não tenhamos de nós conceito acima da média. Saibamos que estamos no crescimento, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Consigamos perceber se diante da fome, da escassez, da sede, do calor, nós continuamos dando glórias ao Senhor ou apenas o servimos pelo que Ele pode nos dar? Conseguir para nós, arranjar para a gente. A vida do povo de Israel no deserto nos lembra que Deus é muito mais do que um provedor. Ajustando, Deus quer ser percebido muito mais do que alguém que provê as coisas. Ele é o Jeová Rafá, Jeová Tsidekenu, Deus que sara, Deus que cura. Ele é o Jeová Jireh, é a nossa bandeira. Ele é tudo isso que foi para Israel, ele continua sendo para nós. Mas não é pelos sinais, não é pelos milagres, não é pelo que ele pode fazer. Ele é Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco quantas vezes ele diz isso no capítulo 15, no finalzinho do 15, antes do 16 de Números. Porque eu sou Senhor. É muito bonito. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus que só dá. Que só precisa me entender. Me ajudar. Me querer. Me socorrer. Sabe, um evangelho centrado no eu. Por que ele não me dá, não me vê, não me quer, não me ajuda, não me conduz? E o evangelho é centrado nele, não em mim. O povo de Israel precisava entender que eles tinham que agradecer ter sido libertos das mãos de Faraó e ser gratos ao Senhor pela vida. Mas na primeira oportunidade que falta carne, reclama. Enjoou do maná, reclama. Não tem água, reclama. Sol está quente, vai reclamar. E reclama. Somos nós, irmãos. Claro, nós que estamos nessa live, uns já caminharam mais do que outros, já reclamam menos do que outros, já suportam mais lutas do que outros. Mas todos nós vamos sendo ajustados até percebermos que servimos ao Senhor apenas pelo que Ele é. Se tudo for nos tirado, tudo, saúde, dinheiro, seja lá o que for nos tirado, ainda é preciso nos restar Ele. E ainda é preciso entendermos que Ele é tudo. Eu fico muito feliz de ter ouvido e ainda está sustentado, e amarrado, e envolto de um evangelho que foi pregado para mim por irmãos, que a casa era segurada com a estronca de madeira. Quando chovia, caía mais água dentro do que fora. Dormia todo mundo de rede aqui no Ceará e uns no chão. Mas eram irmãos que, mesmo tendo que dividir uma farofa com 2 ovos para 10 pessoas, frita 2 ovos, mistura na farinha e dá para 10 pessoas. Farofa de ovo. Porque não dá para dar um para cada um. Não dá para fritar um ovo para cada um. Era uma farofa com 2 ovos para todo mundo. E eu não via murmuração, não via tristeza, eu via louvores. Eu via gente indo para a vigília. Eu via gente dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Esse é o Senhor. Foi com esse povo que eu cresci e espero
morrer acreditando nesse evangelho. Foi esse evangelho que foi pregado para mim. Foi essas pessoas que mostraram o viver deles para mim. E ainda estão vivos alguns. E ainda creem da mesma forma. Se Deus deu, amém. Se eu tenho um carro, graças a Deus. Se o Senhor me permitiu comprar uma casa, glórias ao Senhor. Se o Senhor me ajudou a mudar na empresa para outro patamar, amém, glória a dele. Mas se ele não me deu nada disso, amém. Não é um evangelho fácil, é o evangelho da cruz. Porque quando nós não vemos a cruz, e agora eu vou fazer o link dessa minha introdução, quando nós não vemos a cruz, nós vemos outras coisas. E a rebelião que nós vamos falar hoje foi produzida por ambição, desejo humano, de ser, de poder, de autoridade, de querer ser maior, de querer se impor. E por causa disso perderam. Nós lemos no capítulo 15 que todos os menores, os maiores de 20 anos, daquela geração do Josué e Caleb, que não deram crédito à palavra do Senhor, não entrariam no repouso de Deus. Não entrariam na terra prometida, porque Deus não queria. Não confiaram. Viram os milagres, viram tudo. E morreram. E mesmo assim, nós vamos ver no capítulo 16 que as pessoas não aprenderam. Mas por que abrimos na carta aos Hebreus? Para quem entrou na live agora, Yáscara e outras pessoas que entraram depois, seja bem-vindo, irmã Yáscara, Deus abençoe, e alguém que entrou depois. Vamos abrir a carta aos Hebreus, do capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3 e 4. Nós vamos ler algumas porções que nos lembram números 13 e 14, 15 e 16. Tá bom? Algumas porções. Hebreus não se sabe quem escreveu, apesar que os irmãos que são conhecedores de grego, os melhores conhecedores de grego, atribuem a carta dos Hebreus a Lucas. Os melhores, porque há muitas palavras no grego que são semelhantes ou iguais às usadas no Evangelho de Lucas, que é um grego muito elevado, muito diferente do grego que Pedro usou, por exemplo. Outros irmãos atribuem a Paulo, alguns poucos a Apolo, e outros preferem dizer que não sabe. É o meu caso. Eu ainda só fico... É uma carta escrita pelo Espírito Santo. Quem prestou a mão, eu não sei. Tá bom? Mas tem essas possibilidades. Alguns dão a Paulo, uma grande maioria de estudantes de grego dão a Lucas, alguns poucos acham que foi Apolo, é muito fraco o argumento de Apolo, e outros apenas não sabem. É o meu caso. Apenas não sei. Hebreus 3, nós temos o seguinte. Moisés é apresentado no versículo 2. Hebreus 3, verso 2. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Nós lembramos desse texto na última live, lembra? Moisés foi fiel em toda a sua casa. Ah, mas Moisés feriu a rocha. Foi fiel em toda a sua casa. Ah, mas Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou mais. Mas ele foi fiel em toda a sua casa. Ah, mas tem tempo que Moisés afrontou o Senhor. Mas ele foi fiel em toda a sua casa. Mas Moisés matou um egípcio e fugiu. Mas ele foi fiel em toda a sua casa. Irmãos, por que o Senhor está repetindo isso? Para que nós aprendamos que na caminhada vamos cair, escorregar, tropeçar. Mas o importante é como terminamos essa caminhada. É aceitarmos o trabalhar de Deus. E isso Moisés aceitou. Moisés aceitou se dobrar, chorar, interceder. Mesmo sem carregar aquele cajado, segurou. Mesmo sem querer ir, vou com meu irmão. Você sabe o que está na frente de mais de 1 milhão de pessoas? Alguns historiadores acreditam que Moisés esteve no deserto com 2,5 milhões de pessoas. Irmãos, 2,5 milhões de pessoas é quase a cidade de Salvador. Sabe o que é isso?
Se foi 2,5 milhões de pessoas, baseada em 600 mil homens, cada um homem e uma mulher, dá 1.200.000 pessoas. Para cada casal desse, um filho, dá 1.800.000 pessoas. E o judeu não tinha só um filho, bota aí 3. Então daria mais de 2 milhões de pessoas. É quase uma cidade de Salvador. E esse homem estava lá. No deserto. Errou, caiu, levantou. É nós, é eu, você. Tropeça. Vamos errar sim. O que nós não podemos é nos acomodar ao erro, é nos moldar esse mundo, é ter sobre nós uma ideia muito elevada que nós não temos ainda, que nós não somos ainda. É não deixar que a igreja usada pelo Senhor nos trate. Senão vamos cair em miséria. Mas o meu desejo é que, oxalá, Deus queira, que no final da nossa caminhada, Deus possa dizer para o Cícero, para sua esposa, para o Cirleudo, para a Yáscara, para a Sandra, para a Andréia, Carlos Augusto, Márcia, Lucilene, irmão Valdir, a Silviane, todos nós, o Senhor possa dizer assim, olha, eles foram fiéis em toda a casa. E fidelidade, irmão, nada tem a ver com quantas almas você vai ganhar. Nada tem a ver com quanto de hierarquia você vai chegar. Nada tem a ver se você vai ter 10 dons, 15 dons ou 20. Isso aqui tem a ver com a vida. Com entender que o Senhor é Senhor da sua vida. É isso. Tem irmãos querendo cargos elevados, esquecendo que não é isso que vai trazer para ele o status de foi fiel em toda a minha casa. O status de ser fiel em toda a minha casa é dado àquele que tem o Senhor como real Senhor de sua vida. Foi o que Moisés fez. Errou, sim, mas estava lá, firme. Aí nós vamos ler outro versículo ainda do capítulo 3, lá no versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como Senhor? Não. Como grande homem? Não. Como o maior homem que pisou nessa terra? Não. Ah, já sei. Como sacerdote orgulhoso e prepotente? Não. Então ele foi maior homem porque ele abriu o mar vermelho? Não. Ah, então ele foi maior homem porque ele subia ao monte e conversava com Deus face a face? Não. Porque ele foi servo. Por isso. Foi servo. Moisés, faz isso aqui. Sim, senhor. Às vezes reclamando. Mas fazia. Moisés tem que ir. Só vou se for meu irmão. Aí eu vou, mas dá um jeito aí. Mas vai. Servo. O Senhor Jesus, e é isso que o escritor aos Hebreus está fazendo, já nos deu a grande lição. Ele só está tomando como exemplo a vida do Moisés. Isso, irmãos, eu não estou aqui desfazendo em que Deus pode te usar. Se Deus quer te usar no pastoreio, ser evangelista, pregador, pregadora, que Deus te abençoe. Se o Senhor quer fazer você ressuscitar mortos, que Deus te abençoe. Se Deus vai te dar graça para você pregar como Pedro e vir 3.000 almas, que Deus te abençoe. Ou se você vai ser um pregador de alma por alma, que Deus te dê graça e firmeza. Mas saiba, tudo isso que você pode fazer pelo Espírito, ainda é necessário que você seja servo. Diga, Yáscara. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Eu estava aqui pensando, né, que Moisés, ele foi um servo que ele era face a face, né, com o Senhor. Podia-se dizer assim que ele teve o privilégio que os outros não tiveram, né?
Amém. Mas aí mostra a imparcialidade de Deus. Não, para Deus não existe privilégios. Todos são servos, todos devem ser obedientes e todos terão a herança na obediência. Né? Amém. Aí assim as pessoas questionam, por que Moisés não entrou na terra prometida, se ele foi obediente? Ele pecou em uma coisa, que foi no bater da rocha, Sim. né? Porque o Senhor mandou ele tocar e ele já estava tão chateado com as murmurações que ele feriu a rocha, né? E aí, não é porque ele teve esse privilégio de falar face a face, de viver em obediência, que ele teve o privilégio. Não, ele errou, mas ele vai entrar assim mesmo, porque, né, eu falei com ele face a face. Não, não existe privilégio, né? Com Amém. Deus. Não Amém, existe. minha. Amém, minha santa irmã. Então, irmãos, na continuidade aí, segundo o que a irmã Yasca também colocou para nós, eu quero ler com os irmãos do capítulo 3, para a gente ir para Números. Ainda quero ler com vocês o versículo 8, para nós lembrarmos ainda dos capítulos de Números. Quando você lê isso aqui, tendo conhecimento de Números, Hebreus ganha mais vida para você. Aliás, Hebreus só é vida se você conhecer o Pentateuco. Senão fica uma letra de leitura por lei. Você precisa se misturar com o Antigo Testamento, para depois conhecer melhor a carta aos Hebreus. Senão você fica voando em muita coisa, tá bom? Então, conselho. Conheça melhor o Antigo Testamento para te abrir melhor as questões de Hebreus. É o que nós estamos fazendo, procurando conhecer melhor. O versículo 8 diz o seguinte. O versículo 8 diz: não endureçais os vossos corações, como na provação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrariam no meu repouso. Se você lê isso aqui sem conhecer o que nós estudamos ontem, você não tem a menor ideia do que o escritor está falando. O que ele está dizendo aqui? Então, assim, o escritor está dizendo aqui exatamente o que nós estudamos ontem. O Senhor está dizendo, aquele povo não me honra. Eles não vão entrar. Eles não entraram no meu repouso. Por quê? Porque não me deram ouvidos. Então, quando você lembra do capítulo 13 e lê aqui, aí você diz, Senhor, agora eu sei o que você está me dizendo. Quer dizer que o Senhor tratou com a rebeldia deles e não permitiu que eles entrassem no repouso. E aí o versículo 12, o escritor aos Hebreus desembanha a espada do Espírito e nos dá alguns conselhos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros. Quando? Todos os dias. Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou lembrar para mim e para você. Ninguém gosta de ser exortado. Eu amo ser exortado. Não, ninguém gosta. A gente não gosta de ser chamado a atenção, é da nossa natureza caída. Ser chamado a atenção não é uma boa coisa, apesar que deveria ser, segundo as Escrituras. Deixa eu dizer, eu estou há mais de 20 anos em sala de aula, e eu costumo dizer aos alunos do ensino médio o seguinte: enquanto eu estou pegando no seu pé, chamando sua atenção, preste atenção à aula, olha para mim, trouxe o livro, vira a cadeira, olha o quadro, copia, é sinal que eu me preocupo com você. No dia que você entrar na aula e eu não lhe chamar a atenção, ou qualquer professor não fizer isso, já te abandonaram, querido. Você está perdido. É difícil um aluno entender isso, como é difícil nós entendermos que enquanto Deus está usando homens e mulheres para chamar nossa atenção, é porque Deus nos quer bem. Ele usa um irmão. Se é no espírito, se é da forma correta, como nós já aprendemos aqui.
Se é no espírito correto, se é com mansidão, se há direção de Deus. Então recebamos. Porque é direção do Espírito que nos exortemos mutuamente uns aos outros todos os dias. Imagina essa irmã Yáscara entra aqui na minha casa, eu já dei esse exemplo, e ela percebe alguma coisa que ela vê que está errado, não está encaixado com o homem de Deus. Irmã Yáscara precisa ter liberdade de me chamar no canto e dizer, irmão, me perdoe, com todo respeito, aqui no canto, irmão, não acha que isso aqui está errado, não, irmão? Ela tem que ter essa liberdade, porque se ela não tiver, os irmãos acharem, não, mas não vamos falar com aquela pessoa ali não, porque aquela pessoa ali, eu acho que ele já sabe tudo, ele é pastor, ele é presbítero, é diácono, é não sei lá o quê, ele fez curso de teologia, ele já tem 50 anos de crente. Irmão, isso tudo, me perdoe, não tem nada a ver. Eu preciso estar preparado e aberto para receber correção, desde que essa venha do Senhor. Isso nós aprendemos lá atrás. Já passamos por essa lição e espero que o Senhor tenha aplicado a nós. Aqui o escritor aos Hebreus só está lembrando. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Por quê? Para nos guardar. E aí ele coloca ainda, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo pecado do engano. Irmão, não tem versículo mais claro do que isso, não. É para exortar uns aos outros quando? Todo dia. Mas que hora? Hoje, agora. Por quê? Para que o meu coração não se endureça e eu continue no pecado do engano. Eu sei que eu estou me repetindo, mas eu vou dizer. Com respeito, com educação, com tom de voz certo, se Deus te mandou fazer, aos pais e aos anciãos como pais, a pastores e presbíteros com a honra que eles merecem, a irmão mais velho da mesma forma, mas não pode existir ninguém na casa de Deus que não possa ser repreendido. Não pode. Não existe isso. É com cuidado, é com amor. Mas é preciso. Se ele precisa, tem que ser. Ou ela. Por quê? Para que não continue no engano. Vamos aqui pensar. Pensar biblicamente. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Simples assim. Imagine que eu vejo a irmã Yáscara fazendo uma situação difícil. E o Senhor olha para mim e diz assim, olha, eu acho bom você conversar com ela e dizer isso, isso, isso. E eu simplesmente digo, sabe da coisa, irmão? Sabe da coisa, Jesus? E a irmã Yáscara é de maior, ela que se vire. Não tem nada a ver com isso. Irmãos, se a irmã Yáscara continuar obstinada no pecado, e por alguma razão, a irmã Yáscara não recebeu o que tinha para receber de Deus, porque ela não voltou atrás naquilo que deveria ter voltado. Tu acha que Deus não vai cobrar de mim nada, não? Tu acha que Deus não vai dizer assim, eu mandei você avisar e você não disse nada? Claro que vai, irmão. Então nós temos que estar atentos. Isso é cuidado. Isso é amor. Não é raiva, não é perseguição. É amor, é cuidado. Uns com os outros. O problema é que nós nos chamamos de irmãos, muitas vezes, mas só da boca para fora. Esse é o problema. Muitas vezes eu digo assim, ô meu irmão. É irmão mesmo? Você aceita esse relacionamento de irmão? Porque eu tenho um irmão mais novo, que tem de sangue. Eu tenho 43, ele é 6 anos mais novo, ele tem 37.
Ele pode morar onde ele morar. Aparece uma foto lá com problema, eu ligo para ele na mesma hora. Rapaz, que foto é essa aí? Ah, não sei o que, não sei o que. Tira essa porcaria aí, por favor. Que esculhambação é essa? Você agora pirou, foi? Ele vai lá e tira, irmão. Ele fala, ô, irmão, perdoe, realmente eu errei lá. Então, se eu tenho essa liberdade com o irmão de sangue, ela precisa ser construída entre irmãos. Se vê um erro, você precisa dar liberdade em que a igreja, no amor, na comunhão, senão você vai no caminho da rebelião sem ouvir ninguém. E lá na frente, explode o que nós vamos ver no capítulo 16. E Deus dá alguns conselhos aí. Eu não vou ler todos, mas lá em cima, versículo 18, do capítulo 3, Deus diz, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso os que foram desobedientes. Não vão entrar. Nós já lemos isso lá, não foi? Então agora, Hebreus 4, versículo 7, versículo 8. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Falando de Jesus. Aí dá um conselho para nós. Todo o capítulo 3 e 4 é mostrando por que é necessário entrar no reino de Deus, no repouso. Quem não entra? Quem entra? O que ganhamos com isso? Em ser obediente? O que perdemos quando não somos obedientes? É esse o assunto de Hebreus 3 e 4. Por isso que ele usa lá Números 13 e 14. Há uma terra para entrar. Quem perdeu? Perdeu por quê? Quem não entrou? Não entrou por que causa? E quem entrou? Por que conseguiu entrar? É isso que Hebreus 3 e 4 trabalha, relacionando os textos de Números 13 e 14. Para nós é a mesma coisa. A terra prometida para nós simboliza a nova Jerusalém, o reino de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que nós almejamos. E o escritor continua nos dando um alerta. Versículo 9. Versículo 11 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Procuremos. Atitude passiva? Não. Atitude de Deus? Não. Atitude minha? Sim. Procuremos. Você procura? Eu procuro? Nós estamos procurando entrar lá? Estamos preocupados com as nossas ações, com o nosso viver, com a nossa santidade, com a nossa língua solta, com o nosso relacionamento errado? Estamos preocupados? Estamos procurando isso? Ou vivemos a vida cristã, deixa a vida me levar, a vida leva eu? É uma pergunta do escritor para nós, do Espírito Santo, ele dá um conselho. Procuremos. Irmão, se você soubesse aonde é que está distribuindo dinheiro agora na pandemia, você ouvisse só o barulho assim, ó, estão distribuindo R$100. Ah, meu irmão, muita gente ia procurar endereço, onde era a casa, ia procurar como é que consegue, de que forma é, o que é que eu tenho que fazer. Eles vão mandar Pix, é número de conta, tem que andar quantos quilômetros. Eu quero saber desse dinheiro, onde é que está? Amados, para mim e para vocês, o que o Espírito de Deus, através de Hebreus, está querendo nos mostrar é que muito mais tem para nós no final dessa caminhada. Procuremos. Há algo lá. Há algo que a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca desceu para o coração do homem. É aquilo que Deus preparou para nós. Não tem como nós imaginarmos
Um dia um irmão me perguntou em uma aula, irmão Anderson, o que é que você acha que teremos quando chegar lá? Eu disse, querido, a Bíblia diz que meu olho nunca viu, meu ouvido nunca ouviu, e nunca eu consegui conjecturar no coração. É muito alto, é muito grande, mas eu sei que eu quero. Que Deus preparou, nós precisamos desejar, irmãos, almejar. Eu sei que vivemos dias de sonolência, de preguiça, muitas vezes, espiritual. Eu dou glórias ao Senhor, porque temos 14 irmãos aqui, que trabalharam muitos o dia todo. O dia todo trabalhando, pensando, preocupado, mas agora o Espírito Santo trouxe para cá para estarmos juntos. Glórias ao Espírito Santo por isso. Ou nós achamos que é por vontade nossa? Por vontade nossa, a gente estava deitado, irmão, dormindo, descansando, que o nosso corpo precisa. Mas o Senhor resolveu nos unir. E eu dou glórias a Ele por isso. É isso. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo... Capítulo 4, versículo 11. Procuremos. É uma busca, é um conselho do Espírito. Quer entrar nessa terra? Quer entrar no lugar santo? Quer repousar com Cristo? Quer reinar com o Senhor? Busque, procure, bata. É o que nós estamos fazendo aqui. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Irmão Osni, Deus abençoe, irmão Osni, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, graça e paz. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Graça e paz. Amém. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Qual é o exemplo de desobediência que Hebreus está lembrando? Números 13, 14, 15 e 16. Vamos voltar para Números, capítulo 16, para nós gastarmos o nosso tempo com ele. Se não terminarmos hoje, não tem problema. Continuamos na semana que vem. A questão não é pressa. Então, depois que nós lemos Hebreus 3 e 4, e vemos que o Espírito Santo conduziu o autor dessa carta, ele estava nos falando no capítulo 3 e 4 de Hebreus de existe um lugar para entrarmos, um repouso de Deus. Quem entrou? Por que entrou? Quem não entrou? Por que não entrou? Irmãos, e houveram várias coisas que Deus fez com essas pessoas no capítulo 13, 14 e 15, que nós já estudamos aqui, que já daria para eles terem aprendido quem Deus é. Deus já tinha tratado a rebelião de Arão. Miriam e Arão contra Moisés. O capítulo 16 nos mostra que nós temos que tomar muito cuidado, porque coisas que Deus já nos ensinou, já nos mostrou, já disse que são erradas, se nós dermos lugar ao diabo, ao nosso eu, à nossa vontade humana de pecar, vamos fazer. O que nós vamos ler agora em Números 11 não é diferente da rebelião que nós passamos de Miriam e Arão contra Moisés. E Deus lá trouxe lepra sobre Miriam. E Deus já tinha matado aqueles que murmuraram, dizendo que queria carne. E Deus matou, mas permitiu que morressem, mas tantos que duvidaram que Deus não daria aquela terra. Então, por que o capítulo 16 é importante? Para nos mostrar o quanto, ainda que ouvindo e diante dos nossos olhos, Deus esteja deixando claro. Lembra que nós estudamos ontem? Que quando Deus mandou aquele homem que foi pego trabalhando no sábado ser retirado da cidade e apedrejado, ensinamos que Deus não gosta, e não é do caráter de Deus, mandar matar as pessoas. Mas ele tinha estabelecido que aquilo não era para ser feito. E agora ele precisava cumprir com aquilo que ele estabeleceu. Quem fez tal coisa no sábado é passível de morrer apedrejado. Então vai ser.
Só que assim que ele faz isso, ele manda o povo arregaçar a banha do vestido, colocar um cordel azul, para que sempre lembrem que ele é Senhor e precisa ser ouvido para que ele não precise matar ninguém. Deus não quer que soframos, que padeçamos. Ele não quer que ele precise tratar a nossa vida de uma forma mais pesada. Mas se nós não nos dobramos, é isso que ele vai fazer. Por amor, por cuidado, por zelo. Então o 16 meio que começa a fechar um combo de rebeliões. De lá do 13 até aqui, é desobediência por cima de desobediência. E as razões da desobediência são várias. Falta de fé, falta de respeito, falta de ouvir o que Deus disse, falta de crer, insinuações maldosas. Mas existe uma que permaneceu entre aquele povo. Qual? Ciúme. Ciúme. Não tem como você não ler a rebelião de Coré, Datã e Abirão e não lembrar de Miriam e Arão logo uns capítulos atrás e não vir à sua cabeça mais como alguém se levanta contra Moisés. Ciúme. Sede de poder. Querer aquilo que não é seu. Irmãos, em nome de Jesus. Nós falamos disso lá quando falamos de Arão. E eu quero só relembrar para nós. Esse sentimento virá em nós, em alguns momentos da nossa vida cristã. Cabe a nós repreendê-lo em nome do Senhor. Eu não vou ser hipócrita para os irmãos e dizer que ele não virá. Virá. Ele virá. Ele virá sobre nós em muitos aspectos. O ciúme, a inveja, a sede de poder. Nós que vivemos na vida cristã, esses sentimentos vão nos rondar. Mas que o Senhor guarde o nosso coração. Para que nós nos conheçamos. E outra coisa, não é preciso você e eu desejar nada que Deus deu a Iáscara, ou a Andréia, ou ao irmão Osni, ou ao Cícero. Se Deus deu a eles, amém. Lembra que nós lemos lá, Moisés distribuiu o seu espírito, Deus distribuiu do espírito que estava sobre Moisés por mais 70 homens. 68 receberam o espírito. 2 vinham correndo no pátio e receberam ali no pátio. Aí veio os fuxiqueiros para Moisés. Moisés, o que é? Tem 2 ali que receberam essa porção e tu não vai fazer nada. Moisés disse, espero em Deus que todos recebam essa porção. Vocês têm ciúme por minha causa? Eu não tenho. Irmãos, que o Senhor dobre a porção na vida dos irmãos e das irmãs e dê graça a vocês e os faça crescer no Senhor. Qual o problema? Quando você se vê olhando para um irmão ou para uma irmã que Deus tem levantado na obra, ou no crescimento, ou no cuidado dos santos, não sei em que é que Deus tem usado, e por acaso vem em você uma inveja, sabe, um ciúme, aí você inventa uma raivinha do irmão, repreenda que isso é dar lugar ao diabo. Aceite o que Deus te deu. Se ele te chamou para limpar o local de reunião, aquilo que nós chamamos de igreja, aquele prédio, limpe, dando glórias ao Senhor. Ele me chamou para lavar banheiro, lave da melhor forma possível. Ele me chamou para ganhar alma, ganhe da melhor forma possível. Ele me chamou para arrumar as cadeiras, arrume da melhor forma possível. Não é o tanto de coisas que você fez para Deus, ou eu tenha feito, que será revertido em tamanho de galardão e repouso, mas é a qualidade daquilo que fizemos. É o coração de como fizemos.
Não é a quantidade do que foi feito. Sejamos fiéis ao que ele nos deu. Qual foi o talento que ele te deu? Segura, multiplica, pede graça, e que o Senhor te dê mais e mais, e você continue crescendo. Agora olhar para o irmão e ter ciúme, inveja, rancor, criar briguinha, picuinha, porque ele fala alto e não sei o quê, quando na verdade você está com inveja. Que o Senhor nos guarde. E muito, na minha vida cristã, esses quase 30 anos, eu vejo isso muito, 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 muito. Irmãs com irmãs, irmãos com irmãos, em cima do púlpito, embaixo do púlpito, todo lugar. Por quê? Porque Deus precisa tratar com isso em nós. E o capítulo 16 começa dizendo, e Coré, apresenta Coré e a sua família. Coré era primo do Moisés. Chamou mais 2, e não somente esses 2, chamou mais 250. Olha o tanto de gente que acreditou que poderia se levantar contra Moisés. E aqui, novamente, eu quero abrir um parêntese. Eu já fiz isso lá atrás, mas vou fazer de novo. Nós estamos falando de qualquer irmão. Não tente usar esse texto, porque não vamos tocar. O texto está falando para não tocar nos ungidos de Deus. Quem é ungido de Deus? É aquela pessoa que Deus derramou óleo na cabeça. Isso não existe. Bom, a aplicação melhor desse texto é que nenhum servo de Deus que ocupa qualquer que seja a posição que Deus deu a ele é para passar por esse tipo de rebelião, de insurreição contra o que ele está fazendo. Eu já vi rebelião contra porteiro de congregação. O irmão que abriu o portão para os irmãos entrarem. Criasse um grupinho e ficar com raiva porque tinha que tirar ele de lá. Já vi rebelião contra irmãs que eram regentes de senhoras. Eu não sei como é que chama aí, mas aqui no Ceará, as igrejas pentecostal, tem um negócio de regente de senhora, regente de senhor, e blá, blá, blá. Essas funções que muitas vezes tem no corpo de Cristo. Se juntaram. Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E disseram, basta, pois que toda a congregação é santa e todos são santos. Oh, meu Deus! Rebelde querendo ser santo. Isso é muito normal, irmão. Não sei qual dos irmãos já tratou situações difíceis na Assembleia. Eu passei por algumas. Eles estão em atitude de rebeldia contra Moisés. Mas eles chegam com o nariz empinado. Sabe? Moisés, a nação é santa e a congregação é santa e nós somos santos. Vamos ler Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 19, volta aí um pouquinho. 19, versículos 5 e 6. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente, anote no seu coração e no meu, ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino de sacerdotes e um povo santo. Quem é esse povo santo? Que agora o Datã e o Abirão se arvoraram dizer que eram. Segundo Deus, é aqueles que guardam a sua voz, vivem nos seus mandamentos. Rebelde está em santidade de quê?
Nós temos que tomar... Irmão, nós temos que separar as coisas. Se eu estou numa situação de pecado, eu tenho que me tratar. Não é ficar querendo tampar o sol com a peneira e dizendo, mas eu tô... Não, tá mal. Aqui eles chegam dizendo que eles são santos, a nação é santa. O Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha o atrevimento. Irmão, esse versículo é tão atrevido. É um atrevimento absurdo. Quem é Coré, pelo amor de Deus? Citado 5 vezes na Bíblia. 5 ou 6. Quem é Datã? Quem é Abirão? Aí olha e diz assim, Moisés, é o seguinte. Nós somos santos igual tu. Irmãos, isso nunca será uma atitude de quem está no caminho certo do Senhor. Nunca. Quem é, não precisa dizer que é. Quem tem de Deus, não fica dizendo que tem. Eu lembro que eu fui para uma reunião, eu ia dizer o nome da cidade. Eu fui para uma cidade visitar, uma cidade pequena da Bahia. Aí eu cheguei nessa reunião, juntou 5 irmãos. Foi eu e outro irmão, e esse outro irmão ainda hoje lembra disso, e a gente fica dando risada. Aliás, tinha 6, que tinha 4 de lá. Aí um disse assim, olha, é porque aqui eu tenho o dom de pastor. A outro disse assim, eu sou profeta. A outro disse assim, pois Deus me usa como um grande evangelista nessa cidade. Ao outro disse, pois o Senhor tem me dado graça até para curar enfermos. Estava eu e o irmão chamado Leonardo. O Léo disse que deu vontade de olhar para mim e dizer assim, rapaz, sobrou o que para nós? Os homens são tudo, velho. Os homens são tudo. Aí eu me lembro que o irmão olhou para mim, e o irmão antes é o quê? Eu disse, irmão, é isso aí que nós é. Então, irmão Léo, irmão antes. Não, mas vocês fazem o quê? Eu digo, rapaz, nós não faz nada, não. A gente lê a Bíblia, vocês chamaram aqui para trazer o estudo bíblico, a gente vai tentar ensinar algo. Não, mas não tem nada que ressalte. Eu digo, não tem não. Nem gravata, nem nada, não tem nada. Tem nem uma aerólazinha aqui na minha cabeça, não tem nada. E a minha cabeça, o que ressalta, a minha cabeça é de cearense, ela é meio avolumada. Então, talvez ressalte assim no meio dos irmãos. Mas eu não sou cabeça, não. Cabeça é Cristo. Viu? Eu não tenho nada a ver. Agora é um pouquinho grande. Mas, irmão, brincadeiras à parte, foi uma situação que eu achei tão ridícula. De eu sou isso, eu sou aquilo, que eu fiquei olhando, meu Deus. Aí um deles disse assim, irmão, mas o irmão poderia pelo menos dizer que é teólogo. Eu disse, Deus me livre. Aí é que eu não vou dizer mesmo, irmão. Tá ficando doida? O povo já não ouve teólogo direito, mas ainda dizendo que é. Irmãos, se você é algo, se Deus te deu algo, aliás, você não é nada, tá bom? Quem é Jesus. Mas se Deus te deu algo para fazer, deixe que a igreja veja, não precisa você dizer. Não precisa. Não abra a tua boca para dizer nada. Faz. Deus te deu, faz. Faz bem feito. Da melhor forma. Faça como se você fizesse ao Senhor. Recebeu o irmão na tua casa? Receba como se recebesse ao Senhor. Arrumou a congregação? Arrume como você arrumaria para o Senhor chegando. Tudo façamos como para Ele. É assim que a igreja caminha. Agora, esse grupo de rebeldes chega dizendo assim, é o seguinte, nós somos santos. Moisés, nem para dar risada, Moisés dá, é muito santo esse Moisés. É assim, nós somos santos, todo mundo aqui é santo, e quem disse que tu tá acima de nós? Aí a pergunta que eu queria fazer, esse bando de maluco, era, eles não sabiam que foi Deus que disse, não, é? Mas Moisés, irmão, é tão santo, Deus guarde Moisés, que nem para dizer, bando de, como diz aqui no Ceará, bando de abestado, quem me colocou aqui foi Deus. Nem isso Moisés diz, porque nos ensina a quando confrontados pela rebeldia
dos santos ficar calado. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Por que Moisés foi chorar? Porque Moisés já sabia o que tinha acontecido com Miriam. Eles esqueceram. Moisés não. Moisés foi chorar. E Moisés sabia. Mexeu com ele, mexeu com Deus. Então o negócio ia ficar bem. O negócio não ia dar certo, não. E aí nós temos que lembrar de uma coisa, irmãos. Irmão Anderson, irmã Yáscara, irmã Andréa, nós precisamos nos lembrar. Eu não estou falando mal do Cirleudo, eu não estou falando mal do Márcio. Quando eu faço isso, eu estou perseguindo ao Senhor. Tomemos cuidado. Isso não é só Moisés, não. Essa lição quem nos deu foi Jesus, quando conversou com Paulo. Jesus conversou com Paulo e disse, epa, meu filho, tu está me perseguindo. Paulo disse, não. Eu não estou perseguindo o senhor. Eu estou perseguindo um bando de doido aí que diz que está servindo uma heresia aí, uma nova religião. O Senhor Jesus disse, calma lá, meu querido. Quando tu persegue a eles, a mim você persegue. Ô, irmão, chega a me arrupia. Ô, Jesus. É isso que você... Eu não estou mexendo com o Márcio. Eu não estou falando mal do Disney, da Andréia. Nós temos que compreender que quando nós fazemos isso, é do Senhor que estamos falando mal. Pronto, atualizou, irmão. Desculpa, a página atualizou aqui. Então, o que foi que Paulo nos ensinou, como eu estava falando? É que eles esqueceram o que Miriam já tinha aprendido. Que perseguir Moisés é perseguir o Senhor. Então, espero que você seja um multiplicador para você e para a assembleia que você reúne. Quando você vê um irmão falando mal de outro, criticando, perseguindo, injuriando, se rebelando, lembre somente a ele que se essa pessoa nasceu de novo, foi comprada pelo sangue do Senhor, ele está se levantando contra o Senhor. Qualquer irmão. Temos que tomar cuidado quando fazemos isso. Por isso tem que ser no Espírito. Por isso que a exortação tem que ser direção de Deus. É quando Ele manda. E aí no versículo 16, para encerrarmos, e olha que eu pensei que ia terminar mais cedo. Versículo 16, ele diz o seguinte, versículo 5 do capítulo 16. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, quem é santo. Moisés fez um desafio, parece com aquele. Quando você vê esse desafio, você lembra do Elias. Lembra do Elias lá no Monte Horebe? Se Deus é Deus, se via Deus. Mas se Baal é Deus, se via Baal. Vamos ver amanhã, quem é quem. Ah, meu irmão, mas o rebelde sabe que está em rebeldia. Olha o versículo 12 do capítulo 16. O que é que diz? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão e os filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Sabia que não tinha como enfrentar Moisés. Não vamos ficar aqui mesmo. Desafiar. Versículo 15, para nós encerrar. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não tendes para a sua oferta nenhum só jumento, tomei deles e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré, tu e todo o seu grupo, ponde-vos perante o Senhor. Tu, eles e Arão amanhã. Aí tomai cada um o seu bezerro e tal. Versículo 20. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num só momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne,
Essa expressão você não vai ver em quase nenhum lugar na Bíblia. Pode grifar esse versículo. Deus dos espíritos de toda a carne. Todos os espíritos que estão são dele. Deus dos espíritos de toda a carne. Grife esse versículo, que um dia você pode precisar dele. É muito importante. Poucas vezes essa expressão tem na Bíblia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação, versículo 24, dizendo, subindo de redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, versículo 25, e foi a Datã e Abirão e pôs eles seguiram os anciãos de Israel. Versículo 27, subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das tendas. E se organizou, irmãos. Se organizou tudo aquilo que o Senhor pediu para que fosse organizado. Versículo 28. Então Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos os efeitos do meu coração não procedem. Olha a preocupação do Moisés. Grifa o versículo 28, por favor. Qual é a preocupação de Moisés? É mostrar para eles que tudo o que ele estava fazendo não era do coração dele, mas do de Deus. Isso aqui é para mostrar a vocês que tudo que eu estou fazendo procede de Deus e não do meu coração. E aí continua no 29, se estes morrerem, como morrem todos os homens, se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Para quem não entendeu o versículo, Moisés disse, se essas pessoas morrerem de velhice, se essas pessoas morrerem de uma queda, ou de uma coisa natural, Deus não me enviou. Moisés faz prova de Deus. Se essas pessoas que se rebelaram, disseram porque, irmão, a acusação contra Moisés é que ele usurpou, é que ele assumiu uma posição que não foi Deus que fez aquilo, mas foi ele que quis. E Moisés disse, não, isso não partiu do meu coração. Mas vamos provar com Deus. Se isso partiu do meu coração, vocês vão morrer como morre todo mundo. Mas se não, versículo 30, mas se o Senhor criar uma coisa nova, Moisés disse, eu não sei o que Deus vai fazer, mas se Deus criar uma coisa nova, e eu gosto dessa expressão, por quê? Porque ninguém coloca Deus na caixa, amém? Deus é novo. Se Deus criar uma coisa nova, nós vamos ficando velho e achando que tudo que Deus vai fazer, a gente sabe. Moisés não. Moisés sabia que Deus é novo. Amém? Deus é novo. Moisés disse, olha, Deus pode fazer uma coisa nova. E a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu. E vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Se eu sou do Senhor, ai, mãe, pode fazer isso? Pode. Lá nos profetas, veja o que foi que Eliseu disse. Algumas coisas perigosas que homens de Deus podem fazer quando tem direção de Deus. Versículo 32, versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra que estava debaixo deles abriu. Vá brincar com Moisés. Irmão, Moisés não tinha aberto a boca dele ainda para dizer isso. Mas Moisés ficou bastante irritado. Colocaram Moisés no lugar que ele não queria. Nós lemos a Bíblia. Moisés não queria. Foi Deus que colocou. E agora o que estava em jogo era o respeito da sua autoridade. Então, a Bíblia diz que nós podemos fazer prova do Senhor? Podemos. Claro que você talvez não chegue às vias que Moisés aqui chegou.
Mas se Deus te deu algo e as pessoas criticam, você pode fazer prova de Deus. Exemplo, Senhor, as pessoas dizem que eu não fui ganhada para... Eu não fui chamada para ganhar almas. Se eu fui chamado para ganhar almas, que hoje à noite, ao compartilhar a palavra, e se tiver ímpios ali, traz para frente, Senhor. Quem disse que você não pode fazer isso? Pode. E mostrar para as pessoas. Eu não vou dizer que aspecto, mas essa prova do Senhor eu já fiz algumas vezes. Entre você e Deus. Porque às vezes as críticas infelizes, me perdoe, de alguns irmãos, levam você a duvidar até do que Deus mandou você fazer. Quantos irmãos estão para baixo? Quantas vezes eu tive que conversar com irmãos que eu sei que são ricos nas escrituras, mas de tantos irmãos dizer que não é, não sei o quê, não sabe falar e blá, 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 o irmão começa a se destruir. Moisés tinha que tomar uma decisão. Pedir para que Deus confrontasse quem tinha confrontado a legalidade do ministério dele. O meu incentivo aqui, claro, não é nunca que você ande fazendo isso em cima de púlpito, em reuniões abertas, nem nada. Mas se por acaso você tem uma convicção e tem sido confrontado, Deus não tem problema em deixar claro para você o que ele quer com você. Não tem problema. Deus não tem problema nenhum de mostrar para você que é isso que ele quer. Porque isso trouxe certeza, isso, Osni. Certeza da identidade que Deus te deu. E Deus, ao mesmo momento, abriu a terra e fez o que Moisés pediu. Irmãos, é uma cena muito terrível. Muito terrível. E a terra se abriu e os tragou com as suas casas, também os homens que pertenciam a Coré. Versículo 34, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague também a terra? Deus faz isso para trazer temor. Lembra lá de Ananias e Safira? Quando eles morreram? O versículo diz que sobre a assembleia caiu grande temor. Eu não vou ter tempo para contar isso aqui hoje. Mas uma certa vez, eu não lembro se foi 4 ou 5 irmãos. Se tiver alguém aqui de Salvador que reúne com os irmãos na Bahia, depois me confirma a história, lá no Nordeste. Se não tiver, eu vou perguntar depois aos irmãos. Eu não sei se eram 4 ou 5 irmãos. Se levantaram para um grupo, contra um grupo de irmãos que Deus tinha levantado. Falaram coisas horríveis. Esculhambaram eles em outras cidades. Irmãos, se eu não estou enganado, ou foi 3 ou 4, todos morreram. Novos ainda. Para nós não acharmos que Deus mudou. Um deles era pescador. Desde criança conhecia o mar. Morava no Nordeste da Maralina, na beira da praia. Um dia saiu para pescar animado. Morreu entre as pedras. Entrou atrás de um peixe entre 2 pedras. De lá não conseguiu sair. Os irmãos foram resgatar. Os 3 ou 4, não lembro quantos foram, tiveram mortes que todas elas, a assembleia que depois me contou a história disse, é Deus dizendo, não era para vocês terem aberto a boca de vocês. Então tomemos cuidado. Rebelião não é exortação. Rebelião não é chamar a atenção do irmão. Rebelião não é ter comunhão com o irmão que errou.
Rebelião é confrontar a vontade de Deus. E eu não sei se nós sairemos vivos se fizermos isso. Então, que o Senhor nos guarde o coração. Na próxima reunião nós vamos só terminar esse capítulo, mas são poucas coisas. A base principal desse capítulo, nós já demos o pontapé inicial. Semana que vem, 16 e 17. Irmãos, que o Senhor traga ao nosso coração temor mesmo. Hoje é uma reunião para trazer temor ao nosso coração. Temor a quem Ele é. Temor a quem Deus é. Ama ao ponto de dar o seu único filho. Ama como nós não podemos explicar. João diz que seu amor, Deus amou o mundo de uma tal maneira, não há medida, profundidade, dimensão, nada se compara ao seu amor. Mas não duvidemos da sua justiça e do seu cuidado. Deus é fogo consumidor. Então nós precisamos caminhar com o Senhor, respeitando-nos uns aos outros, entendendo que Cristo está na Andréia, no Osni, no Disney, e tomando muito cuidado, porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Amém? Vamos orar. O Senhor nos guarde. Eu quero orar por nós, que essa palavra seja aplicada ao meu coração, primeiramente, que estou falando, e ao coração de cada santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor, só tua palavra pode nos lavar. O Senhor disse para Pedro, já estás limpo pela palavra que vos tenho dito. É a palavra do Senhor que nos lava. Eu espero que hoje à noite, Senhor, essa palavra tenha tirado essas cinzas, essas nódulos, essas manchas, ciúme, inveja, rancor, ira, dissensão, porfia, raiva. Ó Senhor, nós sabemos que esses sentimentos rondam o nosso ser. E o pior, que é contra nossos irmãos, muitas vezes. Mas não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos guarde. Guarde a cada um que nós que estamos aqui e a todos os santos que reúnem, mas principalmente nós que estamos ouvindo essas palavras, não nos deixe, assim como Datã, Abirão e Coré, nos levantar contra nosso irmão, por qualquer que seja a razão. Nos dê sim um espírito retratado no escritor aos Hebreus, exortando-nos em Cristo, uns aos outros, para que o nosso coração não seja direcionado ao erro e ao engano. Nos ensine a separar, Senhor, o que é rebeldia, o que é se levantar contra o irmão e o que é ajudá-lo em uma palavra santa de exortação. Nos dê graça, porque sem ti essas coisas não são possíveis. Nós misturamos tudo, nós somos muito almáticos, sentimentais demais. Ainda nos relacionamos porque gostamos de algumas coisas. Senhor, nos ajude a nos relacionar no Espírito, na comunhão e no teu ser. Nos ajude, Jesus. Peço por cada irmão que está aqui, por cada família, nos agradecemos mais um dia de vida, que estamos aqui, Senhor, respirando e dando graças a Ti nessa pandemia. Obrigado, Senhor. Nós não temos como te agradecer. A maioria de nós não tem plano de saúde, a maioria de nós não tem nem dinheiro assim para estar comprando remédios e correr, não tem nem carro, muitas vezes, para ser socorrido, mas o Senhor tem guardado a nossa casa. Obrigado, Jesus. Nós só podemos te agradecer. É em Ti que nós colocamos a nossa confiança. Te amamos, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Paz do Senhor. Amém, Paz meu do irmão. Glória a Graças a Deus. Deus. Amém. Amém. Perdão, irmãos. Ai, meus irmãos.